pela palavra de hoje, por favor. Seu irmão é o relacionamento com Deus. E quando a gente começa a ver, dentro da igreja existem várias pessoas orgulhosas, pessoas que não vivem santidade, pessoas que não pedem ajuda às outras pessoas por causa de orgulho. O orgulho afasta de Deus. O orgulho faz com que as pessoas não tenham relacionamento com Deus. E quando a gente começa a ver, na minha vida não foi diferente, o orgulho faz com que as pessoas não se submetam a outras pessoas. Muitos hoje vão para o inferno por causa do orgulho. Muitas pessoas hoje têm medo de mostrar suas enfermidades às pessoas. Muitas pessoas hoje têm medo do que as pessoas vão falar, têm medo do que as pessoas vão comentar com os outros, têm medo de falar para os seus pastores que estão passando. E Naamã não foi diferente, né? Imagina o tamanho da enfermidade de Naamã, porque a lepra ela vai acabando com o corpo. A lepra ela mata. Eu vou falar para vocês nesta manhã, o pecado também mata. Talvez você tenha um pequeno de orgulho hoje. Talvez vocês tenham uma necessidade de pedir ajuda, alguma coisa que vocês, que a igreja possa falar para a pessoa, mas o orgulho impede. Né? O orgulho, muitas das vezes, está aí dentro, está guardado, mas você não vou falar para o fulano porque eu tenho medo. Né? Eu vou falar para o meu pastor essa necessidade porque eu tenho medo. O que as pessoas vão falar? Não, o que as pessoas vão falar? Farpã, por que não? Por que no meu rio não? Por que eu não posso ser curado aqui? Por que eu não posso ser curado em oculto? Talvez Deus possa curar eu em oculto, mas Deus não quer isso. Deus quer que nós possamos pedir ajuda dos irmãos. Aleluia. Porque Deus colocou aqui um irmão para ajudar o outro. Aleluia. O orgulho mata. O orgulho é como se fosse uma lepra pequena, e essa lepra, dia após dia, ela vai crescendo. Naamã não ficou com aquilo no corpo, não. Nós não começamos a usar drogas degradamente de um dia para outro, passar 7 dias, nós começamos ao pouquinho. Né? Começamos com um bagulhinho, começamos depois com 3, depois vendemos nosso fogão, eu já vendi fogão. Né? E a lepra, o orgulho, ele faz com que isso aconteça. Quantas das vezes nós sabemos que estávamos errados, nós sabemos que estávamos numa situação que nos levaria para o fundo do poço, mas não, mais um pouquinho. Agora não vou pedir ajuda não. Né? Agora ainda aguento. Quantas vezes Naamã olhou para aquela ferida enorme? Quantas vezes Naamã se viu rejeitado por aquilo? Quantas vezes Naamã, e você começa a perceber que Naamã era um chefe respeitado. Né? Naamã tinha um cargo dentro de uma sociedade. Muitas das vezes, no nosso trabalho, eu levando para a minha vida, eu tinha um cargo, era bom, mas a minha lepra estava lá, estava ali. Né? Eu estava dentro de um trabalho, entre aspas, mostrando para as pessoas o que eu não era, mas a minha necessidade era de pedir ajuda, a minha necessidade era de pedir socorro, e muitas das vezes nós, por orgulho, não pedimos essa ajuda. Quanto tempo nós estamos ainda esperando esse orgulho se tornar uma grande lepra? Eu vou falar para vocês, se existir orgulho, o orgulho impede o relacionamento com Deus. E a terceira atitude que impede o relacionamento com Deus, queria fazer uma pergunta para o mineiro. Essa atitude aqui, que impede o relacionamento de Deus, foi uma pergunta: o mineiro é pai? Né? Não vou perguntar para o meu pai, senão ele perguntar para o meu mineiro. Se seu pai chegasse hoje com você e falasse: mineiro, a partir de hoje, vou escolher outro pai, o que você faria? A partir de hoje, mineiro, não quero que você seja meu pai, Walter, eu quero tomar outra posição, eu quero que outro pai venha a ser meu pai. Qual é o sentimento que você teria hoje? Muita tristeza. Muita tristeza. Certo. Vamos abrir lá em 1 Samuel 8:7. 1 Samuel 8:7. Glória a Deus. 1 Samuel 8:7. Amém? Amém. 1 Samuel 8:7 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim. Me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. E a terceira atitude que impede o relacionamento com Deus é ser escravo de si mesmo. Aqui talvez o ápice da rebeldia, né? Talvez aqui o ápice de uma criação
para o seu criador, o seu genitor, como o mineiro falou, que se o filho dele chegasse hoje com ele e pedisse, falasse para ele que teria que ter outro pai, ele seria muito triste. Imagine agora Deus, né, um Deus amoroso, um Deus que desde a criação ele proveu tudo de bom, ouvir que ele ouviu. Né? 1 Samuel 8,7 relata que o povo judeu daquela época, vendo as outras nações, né, chegou com Samuel já velho, já enfermo, falou: Samuel, a partir de hoje nós não queremos mais ter Deus como nosso rei. Imagina o coração de Deus. E a gente começou a ver que o coração de mineiro aqui ficou muito triste. Né? Talvez mineiro passaria horas, dias chorando. Agora imagina Deus. Imagina Deus como não fica hoje. Imagina Deus como não ficou naquele dia, quando o povo que tanto o amava, que tanto fez chegar a Deus: eu não quero mais você como meu rei, eu quero outra pessoa. Né? E quando a gente começa a ver, rapaz, que coisa triste, quantas vezes nós colocamos outras coisas acima de Deus. E outro atributo, pode dizer um atributo, outra atitude que impede o acima de Deus é ser escravo de si mesmo. O escravo de si mesmo não está nem aí para o sentimento do outro. Né? O escravo de si mesmo, ele vive as suas emoções, ele vive as suas decisões. O povo naquele momento, quando falou com Samuel, não estava nem preocupado, nem preocupação uma passou na cabeça: ah, rapaz, eu quero outro rei, não me importa o que Deus pense. Eu quero ser reinado por outra pessoa, não me importa o que Deus pense. Eu quero, mineiro, outro pai, não importa o que você pensa. E quando a gente começa a ver, a gente vê uma certa, como posso falar bem assim, igualdade. Né? Nós não fomos diferentes. Né? Quantas vezes manipulamos o sentimento das pessoas, quantas vezes nós não nos importávamos com os sentimentos dos nossos pais, nossos parentes, nossos filhos, nossas filhas, porque o que importava era o nosso sentimento. Né? E isso é altamente criminoso com Deus. É você não se importar com o sentimento de Deus e colocar suas vontades. Isso é egoísmo. Isso é ser escravo de si mesmo. Isso é colocar você como centro de tudo. E não é difícil a gente começar a ver o mundo aí fora como o mundo que vive assim. O mundo aí fora não está preocupado com o irmão do lado. A igreja aí fora não está preocupado com o sentimento do lado. Ele quer fazer. E o fazer não interessa o sentimento das pessoas. E uma vez interessante, quando eu acho que fiz várias coisas, né, para minha família, uma das últimas coisas que eu vi, acho que meu pai me lembra, passava 7 dias sem ver em casa, e uma vez acabou o dinheiro, né, não tinha mais o que eu trambicar, estava na casa numa boca de fumo, o papai conhece, no Beco União, e falei com um colega: rapaz, e agora, o que a gente faz? De manhã cedo não tinha nada para fazer. Aí eu falei: amor, é o seguinte, cara, te fala do meu pai, você fala que estou devendo na boca, né? Você fala que estou devendo na boca, a gente vai lá e se tira um dinheiro, né? E fica em determinado ponto e as pessoas foram na minha casa. Olha o que chega, esse cara de si mesmo não estava nem aí que ele sentia. E essas pessoas foram lá na casa de meu pai, chamaram ele, o cara quase para ter um infarto cardíaco no meio da rua, pagando um monte de coisa, quase, sabe, tristeza, não sei o que sentimento que passava, mas o escravo de si mesmo, ele não está nem aí para o sentimento dos outros. O escravo de si mesmo não se importa com o sentimento de ninguém, não se importa com quem está do seu lado, não importa com Deus, não importa com o parente. E teve um determinado ponto que eu dei ele para ir embora, e meu pai lá daquele jeito, quase chorando, falando, e o menino pressionando, 2 bandidinhos da época, pressionando para ele dar o dinheiro, não dar o dinheiro, eu dou ele para ir embora. E eu fiquei vendo, quando comecei a fazer esse sermão, quanto a gente seca, quanto o pecado, a lepra do orgulho, quanto o abusar de Deus, quanto o ser escravo de mim seca a emoção do ser humano. Eu me lembro que quando meu pai saiu de costa, ficou esperando, eu fui para a boca sorridente com R$100 na época. Né? Mas eu vou falar para vocês, o escravo de si mesmo não tem sentimento, o escravo de si mesmo é altamente criminoso aos bens de Deus, né? É altamente egoísta. Eu me lembro que, eu vou falar para vocês, eu nenhum sentimento senti, né? Não senti nada, eu quase morro do coração, esse cara, a pessoa não tem que dar dinheiro, não que vão matar ele, não que vai fazer isso. Eu pergunto a vocês, quanto a gente sofreu lá fora?
quanto nós fizemos pessoas sofrer, quanto nós fizemos Deus sofrer com nossas atitudes, quanto nós fomos egoístas. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. E quando a gente começa a ver a igreja lá fora, a igreja vive desse jeito. A igreja vive escravo de si mesmo. E o escravo de si mesmo não leva o amor de Deus para outras pessoas. O escravo de si mesmo, ele não está nem aí para as pessoas. E para concluir essa mensagem, eu falei para vocês atitudes que impedem o relacionamento de Deus. E como a gente pode ver, não foi diferente em nossas vidas, né? Nada que eu falei aqui foi diferente. Primeira atitude, abusar do amor e da fidelidade de Deus, né? Várias vezes abusamos desse amor, várias vezes pelo conhecimento que tínhamos de nossa família nos amar, abusávamos, né? Porque sabíamos que nossa família ia nos apoiar, sabíamos e sabemos que Deus ia nos apoiar, né? A segunda atitude foi o orgulho, né? O orgulho, outra monstruosidade ao coração de Deus e ao coração dos irmãos, né? O orgulho impede que nós nos relacione e não mostramos que realmente somos para as pessoas, faz com que nós não possamos pedir ajuda. E a terceira atitude foi ser escravo de si mesmo. Escravo de si mesmo, como eu falei, ele não está nem para o sentimento, é como se ele tirasse Deus da soberania e colocasse o eu como centro de tudo. Então o escravo de si mesmo, ele não quer saber se o irmão ficou chateado, o negócio dele é sentir, né? Como meu negócio era usar droga, então não estava nem que meu pai sentia, não queria saber se ele morresse do coração, a verdade é essa naquela época. O escravo de si mesmo, ele coloca suas vontades, desejos acima de tudo. E eu vou falar para vocês, o inimigo de Deus na igreja vive dessa forma. E, para concluindo a mensagem, como eu falei para você, estas são as respostas e causas, porque ainda não aconteceu o avivamento na igreja. Então, não acontece com a igreja hoje, não é porque o mal prevalece, não é porque Deus não quer, não é porque somos predestinados, não é porque Satanás impera. A única causa é o egoísmo no coração do ser humano. A única coisa que impede nós de chegarmos a Deus, o egoísmo. E para se libertar da escravidão do egoísmo, há uma necessidade absoluta de uma escolha definida, ou seja, é decidirmos Cristo. É decidirmos Cristo ao invés de nós mesmos. Porque o homem que vive com seus sentimentos, as suas emoções e vontade, esse nunca vai chegar a Deus. Essa é a verdade que não pode se fugir. E quanto nós vivemos para nós mesmos, nunca Deus vai se relacionar com nós mesmos. Enquanto nós não deixemos nossos sonhos de lado e começarmos a sonhar o sonho de Deus, nunca vai acontecer o avivamento na igreja lá fora. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Amém. Amém.